Olá, pessoas queridas, tudo bem? Bem-vindos à Universidade da Madrugada. Meu nome é Ana Paula Siqueira, eu sou advogada, especialista em Direito Digital e hoje nós vamos conversar um pouquinho, de uma forma sem juridiquês, sobre bullying, cyberbullying e quais são os reflexos dessas modalidades que agridem presencialmente, virtualmente, na sua vida cotidiana e como isso se reflete hoje no Poder Judiciário. Vamos lá? Então, nós vamos conversar hoje sobre cyberbullying e reflexos, cyberbullying e reflexos disso na lei e no Poder Judiciário, tá? Muitas pessoas sempre acabam perguntando, afinal, o que é o bullying, né? O bullying, na verdade, ele é uma agressão que ela pode ocorrer presencialmente ou virtualmente, que objetiva constranger, humilhar, maltratar, isolar uma vítima ou ainda um grupo de pessoas sem motivo aparente, perfeito? E por conta disso que acontece de forma constante, hoje, ainda mais com o evento da internet, o que nós temos? Uma lei. O poder Legislativo entendeu que era necessário fazer um programa de combate ao bullying. E nisso foi feita a Lei 13.185, de 2015, que começou a entrar em vigor no meio do Carnaval, em 2016. Tá? E essa lei que fala sobre bullying, qual que é o objetivo dela? Principalmente, obrigar as escolas, os clubes e as agremiações recreativas a ter um programa específico para combater, diagnosticar e prevenir o bullying. Por incrível que pareça, o evento é muito sério, tá? Antigamente, o bullying ele ficava restrito apenas aos pátios escolares. E a vítima, quando chegava em casa, ela tinha sossego, ela tinha tranquilidade, ela sabia que em casa ela estaria protegida. E o que nós vemos hoje? Isso é passado, tá? Para a nova geração, porque eu sou analógica, né? Meus pais são analógicos. Essa criançada e esses adolescentes que estão aqui hoje são virtuais. Eles já nasceram num ambiente onde existe a internet, onde a internet é a vida deles, eles fazem pesquisas, eles se comunicam, eles jogam. Então, para eles não existe diferença entre mundo real e virtual. Então, hoje, principalmente esses ataques acabam acontecendo na esfera virtual. Como assim? Elas acontecem nas redes sociais e nos aplicativos de celulares, perfeito? Então, aqui, e é por conta, né, desses constantes casos de agressão e de violência, né, que o legislador, quem que é esse legislador? Na verdade, Senado Federal, composto por senadores, e Câmara dos Deputados, composto pelos deputados federais. Perfeito? Eles, de forma extremamente genérica, né, entenderam por bem que a lei precisava entrar em vigor para que existissem programas para prevenir que esses incidentes ocorressem, principalmente nos estabelecimentos de ensino e nos clubes, correto? O que caracteriza o bullying? Tá? A lei ela é bastante clara, perfeito? Vamos dar uma olhadinha no slide? Ataques físicos, bastante comum, né, que a vítima do bullying, ela sofra agressões, ou seja, socos, chutes, pontapés. Isso é muito comum, né, que um grupo, né, ataque essa vítima de bullying, perfeito? Insultos pessoais, nesse caso aqui, dos insultos pessoais, eles geralmente ocorrem nos aplicativos de celulares, né? Principalmente hoje em dia no WhatsApp, ou ainda nas redes sociais. O que nós temos hoje, que é bastante comum, né? Às vezes são
São movimentos onde que os agressores adulteram fotos dessa vítima, perfeito? Colocam nas redes sociais junto com insultos. E isso gera a agressão sobre agressão sobre agressão, com curtidas e com comentários ofensivos, tá? Ameaças por quaisquer meios, né? Então, mais uma vez, a lei abriu bastante o leque. Você pode ameaçar presencialmente ou pode ameaçar virtualmente. Eu te pego lá fora, eu tô aqui com os meus amigos, você vai se ver comigo. E esse é o grande problema, que é a intimidação, que é o constrangimento dessa criança, desse adolescente, ou ainda, né, de uma pessoa maior, tá? A lei não colocou limitação de idade. Então, mas nós vamos falar depois mais um pouquinho quem são as vítimas e quem são os agressores, tá? Grafites depreciativos, isso acontece muito em escolas públicas, tá? Então, onde se colocam ofensas com o nome, muitas vezes, dessa vítima, ou ainda é comum ter grafites depreciativos em relação ao quê? Cor, raça, gênero, tá? Opção sexual. Então, de todas as formas, tá? Se for por pichação, se for escrito na lousa da escola, se for colocado isso no mural do clube, mais uma vez está configurado o bullying, perfeito? Pilhérias, né? Na verdade, é o quê? É o fato de você constranger, colocar apelidos pejorativos, né? Nesse momento, eu sempre peço para o professor tomar bastante cuidado, né? Muitas vezes o professor está dando aula e aí ele vai e coloca algum apelido no aluno. Pronto. Ainda que ele tenha feito sem maldade, isso é o suficiente muitas vezes para começar um problema muito grande de relacionamento dentro daquela turma. Portanto, professores, muito cuidado quando for colocar um apelido no aluno. Na verdade, colocar apelido em aluno jamais, né? Em hipótese alguma, né? O nome existe, é para ser usado, perfeito? Então, apelido em sala de aula, jamais. E também muito cuidado quando for fazer comentários em redes sociais. Esse é um grande problema que você tem hoje. Muitas vezes o professor coloca algum comentário na rede social que acaba constrangendo esse aluno. Perfeito? E temos aqui isolamento social consciente ou premeditado. Mas isolamento social consciente, premeditado, você quer um exemplo muito bom disso? O que pode acontecer? Qual que é um ótimo exemplo de isolamento social? Festas de aniversário. Festa de aniversário sempre é um problema. Por quê? A mãe, né? Isso muitas vezes acontece no ensino infantil. Manda o convite. Tem 10 alunos na sala. Ela vai e fala para o professor: está aqui os convites, só tem 4 convites. Pronto, começou o isolamento dos outros 6 alunos. Tá? Ou convida todos, ou essa mãe vai fazer o convite, por quê? Pelas suas próprias vias, telefone, WhatsApp. Não coloque a escola dentro desse processo que é a festa de aniversário. Por quê? É mais um momento onde pode haver o isolamento, tá? Então a escola também precisa ficar atenta a isso. Ela não pode ser uma copartícipe no isolamento social. Então, ou escola ou convida todos, ou não convida ninguém. Cada um que faça os seus convites dentro da sua via privada, perfeito? Vamos lá. Então, tem muitas hipóteses de caracterização do bullying, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho dessa classificação, tá? Verbal, moral, social, sexual, tá? Verbal é o famoso, são as pilhérias,
né, que nós estávamos falando, essas pilhérias, elas podem ser virtuais, presenciais, tá? Mas é insultar, xingar, colocar apelido, tá? Apelido, mais uma vez, esqueçam, tá? É sempre um momento muito, muito complicado, tá? Moral, difamar, caluniar, espalhar boatos. Presta atenção, espalhar boatos. Gente, a fofoca é a coisa mais velha do mundo, tá? Desde que o mundo é mundo, as pessoas fazem fofoca e fazem intriga. Só que hoje, a fofoca e a intriga, ela pode ser o quê? Documentada. Documentada como? Se você espalha o boato, se você espalha uma informação falsa, se você atenta contra a reputação de alguém, no WhatsApp, que são esses aplicativos de comunicação instantânea, ou nas redes sociais, isso absolutamente tudo isso está documentado. Então, muito cuidado com o que se escreve. Cuidado ao repassar boatos, ou falar me disse, ou ainda apontar pessoas, né, como autores de crime, ou ainda denegrindo a reputação dessas pessoas, tá? Agora um recadinho para pais, né, e mães. Muito cuidado quando você vai falar mal desse professor no WhatsApp, nas redes sociais, tá? Professor tem honra, professor tem liberdade individual e precisa ser zelada. Então, se você denegrir a imagem desse professor, você, obviamente, vai responder civil e criminalmente por isso, perfeito? Então, muito cuidado com o que se escreve e com o que se fala, tá? Moral já falamos, social. Isolar, excluir, tá? Então, muitas vezes, isso acontece dentro de escolas e estabelecimentos de ensino que precisam estar atentos. E não só atentos, treinados, tá? Esta lei aqui que estamos conversando, que é a lei do bullying, a 13.185, exige que os profissionais que atuam em escolas, clubes e agremiações recreativas tenham treinamento para o quê? Diagnose, prevenção e combate ao bullying, perfeito? Então, a partir do momento que esses professores ou esses funcionários não possuem o treinamento adequado, você está prestando um serviço defeituoso, tá? E esses profissionais é que vão verificar que estarão aptos, após esse treinamento específico, eles estarão aptos para ver se existe alguma criança, algum adolescente ou algum associado excluído ou ignorado daquele meio social, tá? Então, basicamente, esse treinamento, que é uma exigência da lei, é para quê? Para coibir e principalmente para que os profissionais estejam aptos a detectar situações calamitosas que muitas vezes geram consequências psíquicas, físicas e hoje estão desembocando inevitavelmente no Poder Judiciário, certo? Sexual, assediar, induzir, abusar. Isso acontece muito e infelizmente temos hoje diversos casos em trâmite no Poder Judiciário, onde muitas vezes relacionamentos íntimos entre adolescentes, né, acabam sendo filmados com ou sem autorização desses, né, e publicados, né, em comunicadores instantâneos, nesses aplicativos e nas redes sociais. Não precisa dizer que a extensão do dano que isso causa é gigantesco e nefasto, né? Nefasto principalmente para quem é mulher, né? Infelizmente ainda, né, com uma sociedade machista, nós temos ainda o homem, né, como o pegador, né, e o cara que consegue absolutamente tudo.
E a mulher é vista, mais uma vez, de forma depreciativa e é a que mais sofre esses ataques de bullying e de cyberbullying quando esses vídeos vêm ao ar. Por isso que eu sempre falo isso para adolescentes, falo isso para adultos. Nude, o famoso manda nude, esquece o manda nude, em qualquer idade. Se você tem 8, se você tem 80 anos, nunca vai dar certo. Não tem chance de dar certo. Porque você trabalha com o elemento confiança, tá? E principalmente não é só a confiança na pessoa que você manda. Você tem que ainda confiar que aquela pessoa tenha um dispositivo móvel blindado contra invasões, vírus. Você sabe? Às vezes você fala, puxa, mas eu confiei na pessoa, mas o dispositivo móvel dela foi invadido. Por isso que eu falo, mandar nude nunca dá certo, né? Quem sabe faz ao vivo, faça presencialmente e deixa o nude quieto, né? Nude não vale a pena. O judiciário está entupido de manda nude, né? Evite problemas. Manda nude, esquece. Mais uma vez, né, a gente ainda está aqui apontando, né, mais algumas formas de violência que existem, né, dentro da classificação psicológica, física, material, virtual, tá? Psicológica, obviamente, né, você não está falando do embate físico, né, mas ele muitas vezes é até pior, tá? Hoje existem casos de bullying onde crianças e adolescentes se reúnem em grupos, tá, de comunicadores instantâneos. Para quê? Para ameaçar, para amedrontar e até para instigar a vítima ao suicídio. E aí nós temos um crime de instigação ao suicídio, muitas vezes praticado por crianças e adolescentes, tá? É por isso que os pais precisam vigiar, olhar e controlar o celular que dá para o filho. Não tem outra opção, tá? Assim, mas muitas vezes os psicólogos falam, mas é demais, e o fator confiança? Enfim, eu também não sou psicóloga, tá? Eu sou advogada. E a lei diz, se você não vigiou e o problema ocorreu, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Você vai pagar, tá? E ainda, se você vigiou e o problema ocorreu, você também vai pagar. Perfeito? A grande questão é que quando se vigia, se coíbe o problema. E é isso que o legislador de 2002, do Código Civil de 2002, e também em 2016, e desde o Império Romano, se entende que o quê? Que a responsabilidade de tudo que o filho fizer o filho menor, tá? Tudo que o filho menor fizer é do pai e da mãe. Perfeito? Físico, socar, chutar, bater, tá? Obviamente que aqui a lei foi até branda, né? E temos também figuras aqui do físico que até se misturam com o virtual, tá? Então hoje, que é o Slapping Happy. Você já ouviu falar de Slapping Happy? Não, eu já ouvi falar de cyberbullying, mas de Slapping Happy nunca. Então vamos lá. Então, isso começou na Grã-Bretanha, ok? Onde se disseminou. É até cruel falar que começou lá, né? Mas acho que foi o primeiro momento onde foi detectado, né? E o que é esse Slapping Happy? A criança ou o adolescente, ele vai lá, promove a agressão física, bate, espanca, chuta, xinga, agride, e tem um filmando. E um filmando absolutamente tudo. E depois que a agressão termina, ele pega o vídeo e coloca numa rede social. Então você tem uma mistura, tá? Entre uma agressão física e uma agressão virtual, tá? Material, roubar,
furtar, destruir os pertences. Isso acontece muito dentro dos estabelecimentos de ensino, tá? Que não fazem a vigilância adequada das crianças que estão sob sua guarda e vigilância, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a vítima de bullying, ela acaba sofrendo o quê? A depredação de material escolar, o uniforme é rasgado, né? Ela tem dinheiro furtado ou ainda até mesmo roubado, tá? Porque existe uma diferença entre roubo e furto, tá? O roubo, ele sempre tem a subtração do bem com o emprego de violência ou ameaça. O furto, você subtrai o bem, mas sem a violência e sem a ameaça, tá? Então são duas coisas distintas dentro do Código Penal. Perfeito? E quando se fala aqui da parte virtual, tá? Depreciar, enviar mensagens ofensivas à intimidade, modificar fotos e dados pessoais, que obviamente vão resultar no sofrimento e no constrangimento, tá? Então, na verdade, quando você fala de bullying, existe o quê? Um fenômeno sociológico muito, muito grande. Esse fenômeno sociológico, ele envolve a presença física, o comportamento virtual, né? A agressão pessoal, a agressão psicológica. Então, é um fenômeno sociológico muito complicado. Aí você vai perguntar, e esse bullying, ele é crime? Será que esse bullying e esse cyberbullying, eles são crimes? A gente vai falar sobre isso. Mas, felizmente, não existe um crime chamado bullying. Não existe um crime chamado cyberbullying. Você vai falar, isso é bom ou é ruim? Calma, eu vou te explicar. Antes disso, eu só queria falar um pouquinho que a lei resolveu também dizer o que é o cyberbullying, tá? Então, ela falou que o cyberbullying é quando você tem esta intimidação dentro da rede mundial de computadores, tá? Onde você vai depreciar, incitar a violência, adulterar fotos, dados pessoais, e o objetivo é o constrangimento psicossocial, tá? Obviamente que, mais uma vez, o legislador às vezes acerta e às vezes erra. Dessa vez ainda acabou terminando falando uma besteira, né? Porque constrangimento, né, psicossocial é muito simples, é uma forma muito simplória, tá? Principalmente quando nós temos sites, quando nós temos grupos que estão objetivando a destruição e a aniquilação de determinadas vítimas, tá? Então, muitas vezes existem grupos e sites específicos em induzir e instigar pessoas a se matarem, onde até isso pode ser filmado, onde esse usuário, esta criança, esse adolescente, abre a webcam e ainda pode filmar o momento da morte. Então, só falar que é um constrangimento psicossocial é muito pouco, tá? Muitas pessoas não resistem à pressão que é você ter a sua imagem, a sua intimidade e a sua honra derrubada, não só dentro da sua escola, não só dentro do seu país, dentro de absolutamente todo o globo terrestre, porque esse é que é o limite hoje da internet, o globo terrestre, né? Se vocês lembrarem um pouquinho, quando houve as divulgações da foto da atriz Carolina Dickmann, que até posteriormente se tornou a lei Carolina Dickmann, em menos de um dia, 50 mil sites estavam publicando fotos dela. Qual que é o limite? Qual que é a fronteira? Qual que é a barreira? Não existe. Caiu na rede é peixe. Por isso que eu falo, tome muito cuidado. Perfeito? Vamos lá, quem são as vítimas e quem são os agressores? As vítimas, alunos, professores, tá? Pais responsáveis legais e, no caso dos clubes, os associados e funcionários, tá?
todo mundo pode ser vítima, todo mundo pode ser agressor. A lei do bullying, ela não chegou aqui para falar, não, vítimas são só crianças, tá? Existem alguns sociólogos e alguns pedagogos que falam que o bullying ele está restrito ao ambiente escolar. Perfeito é a denominação sociológica, a denominação pedagógica, certo? Mas não necessariamente a denominação legal. Então, hoje, absolutamente todos podem ser vítimas e agressores, tá? E quem que são esses envolvidos? Qual que é o perfil desses envolvidos? Ativo, os omissos, tá? E os coniventes. Pensem, meus queridos amigos, que o bullying, ele só acontece porque existe uma pirâmide, tá? E nesta pirâmide, você tem uma vítima, você tem um agressor e você tem uma plateia, tá? Sem plateia, não tem bullying, tá? Então, por que eu falo que escolas e clubes precisam de capacitação? Vítimas e agressores, necessariamente, pela lei, precisam desses cuidados, tá? Sociais, psicológicos e jurídicos. É uma exigência da lei, tá? Entretanto, todo evento agressão, todo evento bullying acontece porque existe uma plateia silenciosa. Hoje é muito comum no Brasil o pai vira para o filho, ou a mãe vira para o filho e fala, não se mete, essa briga não é sua. O famoso entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por conta disso, nós temos hoje a Lei Maria da Penha. Ninguém queria meter uma colher. E mulheres foram espancadas, foram mortas, foram agredidas, foram violentadas em virtude do silêncio. Não se mete que a briga não é sua. Então, esta plateia silenciosa que muitas vezes assiste, mas não fala. Olha, mas não toca. Vê o que tudo está acontecendo. E não comunica o professor, não comunica o pai. Então, absolutamente todos quietos. E é por isso que esse evento, agressão, repete, porque não tem ninguém, não existe uma cultura de se dar um basta na agressão. E este é um ponto pelo qual a lei do bullying é extremamente importante. Justamente para que não apenas os professores sejam capacitados, mas para que os pais sejam capacitados também. E para que esses alunos sejam capacitados também. Capacitados a quê? A ter a coragem de falar. Isso não é delação, isso é proteção da integridade da criança e do adolescente, que é dever de todos, de acordo com o ECA. Perfeito? Vamos lá. Consequências do bullying e cyberbullying na área criminal, tá? Como eu disse para vocês, não existe o crime bullying, tá? Então não existe lá. Se você for ver, matar alguém, 121 do Código Penal, muito, muito claro. O bullying não funciona dessa forma. Por quê? Porque ele é uma figura sociológica e ele é uma mistura. Cada caso é um caso, é uma digital. Não tem dois casos de bullying iguais. Você tem que aprender a detectar quando está para acontecer e enquanto acontece, para poder fazer diagnose, prevenção e combate. Perfeito? Então, quando o bullying ocorre, diversas figuras penais podem estar embutidas dentro disso. Não só uma, não só duas, não só três, pode ser uma. Um mix criminal, um mix civil. Não é fácil de tocar nenhuma ação quando se trata de bullying. Não é fácil, mas não é impossível, tá? E não existe ação sem reação, tá? Essa é a lei de Newton e é válido absolutamente para todos. Você querendo,
não querendo e não tem tribunal contra a lei de Newton. Então, falando um pouquinho da parte criminal, injúria, calúnia, difamação, perfeito? Esses artigos aqui, tá? Eles estão falando dos crimes contra a honra, tá? Que seria atribuir apelidos pejorativos ou uma reputação. Eu não vou falar com muito juridiquês, porque vai ficar extremamente pesado e esse não é o intuito. Mas a verdade é, o nosso objetivo, o objetivo do legislador aqui, quando colocou os crimes de injúria, calúnia e difamação, é proteger a honra. Você não pode falar, você é um ladrão. Isso é crime, tá? Ou ainda, você atribuir alguma coisa que denigra a imagem daquela pessoa. Olha, aquele professor tá pegando todas as alunas da escola. Pronto, você está denigrindo a imagem do professor. Perfeito? Então, em relação a isso é que temos que tomar muito cuidado. Crime de ameaça, tá? O crime de ameaça, ele é muito comum no bullying, tá? Que é você fazer o constrangimento daquela pessoa. É o famoso, vou te pegar, vou te bater, vou te matar. Exatamente isso que o legislador está falando. Se você faz por palavra, escrito, ou gesto é o suficiente para configurar. E muitas vezes, dependendo do contexto que nós temos aqui, um emoji, né? Todo mundo sabe que é emoji, se você não sabe eu te digo. São aquelas carinhas, né? Tem a carinha brava, carinha feliz, chorando de alegria. Só que tem alguns emojis que são realmente mais violentos. Isso também pode ser considerado gesto. E também pode, de acordo com a sequência das figurinhas que você for colocando ali no seu celular, pode ser também configurado um crime de ameaça, tá? A pessoa não precisa se sentir ameaçada, não. Vai falar, puxa, mas eu precisava ter consciência dessa ameaça? Não necessariamente. Você não precisa ter consciência da ameaça. Basta que você sofra aquele ataque. Perfeito? Falsa identidade. Quando eu falo de falsa identidade, amigos, tomem muito cuidado, tá? A falsa identidade é aquele crime que muitas vezes você comete e não percebeu que cometeu, tá? Aí você vai lá e fala, marido, me dá aqui a sua senha. Oi? Me dá aqui seu login e senha. Então, vocês da rede social, ou ainda para você entrar em um determinado banco, ou ainda para você entrar em determinado site, parabéns, você está usando a identidade de alguém, se fingindo passar por alguém, né? Então, é isso que eu sempre falo para os meus alunos, falo também para os meus clientes, né? Que dar senha do celular, dar senha de redes sociais, tá? Não é prova de amor, não é prova de confiança. É 307 do Código Penal, tá? Então, muito cuidado, tá? Isso não vale para as crianças, ok? Criança tem que dar todas as senhas, sim, para o pai e para a mãe, tá? Então, se você é criança ou se você é adolescente, não adianta reclamar. Papai e mamãe vão ter todo o direito de pegar seu login, senha e ver absolutamente tudo o que você está fazendo, tá? Injúria racial e racismo, tá? O racismo, ele é um crime extremamente grave. O crime de racismo, ele é um crime que ele não prescreve, tá? E o que é isso? Para os leigos, o crime não caduca, tá? Então, ou seja, a qualquer momento, o Ministério Público vai chegar lá e vai poder falar, opa, peraí, existe aqui uma prova que fulano cometeu esse crime de racismo, que é o quê? Você vai atingir a coletividade, tá? Então, você vai ofender aquela raça e aquela etnia na coletividade. E a injúria racial,
né, significa ofender a honra de alguém em relação a raça, cor, etnia, religião ou origem, tá? Nos termos do 140, parágrafo 3º do Código Penal. Eu, particularmente, não concordo com esta distinção, tá? Isso aqui, essas duas denominações, vocês vão até poder ver no site do CNJ, tá? CNJ é Conselho Nacional de Justiça. Eu, particularmente, não gosto e acho que isto aqui é um atentado, tá? À justiça. Por quê? Porque o crime de injúria racial, a pena é ridícula, tá? Então, quando um crime de racismo, obviamente, é inafiançável e imprescritível. Então, hoje, diversos casos de bullying existem em virtude desta suposta injúria racial. Perfeito? Eu acho que seria bom que o legislador parasse, tá? Quando eu falo legislador, eu falo Câmara dos Deputados e Senado, tá? Parem e pensem, isso aqui vai trazer justiça? E aí é o momento que eu falo com você. Você está cobrando o seu deputado? Aí eu tenho que falar de deputado federal e senador. Nós temos que cobrar. Manda e-mail, incomoda. Por quê? Eles são os representantes do povo. Se você está se sentindo incomodado com isso, tá? Muitas vezes não basta apenas se restringir ao advogado, à escola, ao clube. A cobrança precisa ser maior e precisa ser mais incisiva. E o que nós vemos, o que esse passado bem recente nos mostrou é a cobrança popular gera resultados. Então vamos cobrar deputados e vamos cobrar senadores, porque isso aqui é um atentado à justiça. Crime de invasão de dispositivo informático, perfeito? O que acontece? Esta é a famosa Lei Carolina Dickmann, tá? Nesta Lei Carolina Dickmann, onde ela teve o dispositivo dela violado, tá? E as fotos, infelizmente, foram publicadas, né? Amplamente publicadas, tá? Foi o quê? Qualquer mecanismo de invasão, tá? Então, quando você fala de invasão, não precisa ser só invasão de computador. Pode ser invasão de celular, pode ser uma invasão de tablet, tá? Invadiu, para quê? Para roubar alguma coisa, ou ainda para instalar alguns programinhas malvados que vão quebrar um vírus, ou ainda quebrar a segurança desse seu dispositivo, tá? Informático. O que acontece? Isso já é o suficiente para configurar o crime de invasão de dispositivo informático. Perfeito? Responsabilidade civil. Então a gente até agora estava falando de crime. Falando de crime da cadeia. Ok. Separa a parte criminal, porque a parte civil é outra conversa. Tá? O que é a parte civil? Do ponto de vista leigo, o quanto vai custar o que você fez. Tá? É o que eu falei, para toda ação tem uma reação. O Código Civil entende da mesma forma. Tá? O dano, ele vai ser arbitrado pelo juiz de acordo com a extensão dele. Tá? Então, se eu tenho um dano pequenininho, indenização pequenininha. Dano médio, indenização média. Dano grandão, indenização grandona, tá? Basicamente é esse formato, tá? Quando se fala de escolas, tá? Escola, por que você precisa adotar e aplicar o programa de combate ao bullying previsto na Lei 13.185? Por quê? Se você é uma escola pública, ou ainda se você é uma escola particular, principalmente ainda se você for uma escola particular, porque ainda está recebendo, né, para exercer uma atividade pública, tá? O que acontece? Você é um fornecedor de serviços.
fornecedor de serviços nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se você não treinou seus professores, não deu informação para os pais, não deu informação para os alunos, não fez absolutamente todos os pontos que são exigidos pela lei, você está prestando um serviço defeituoso, tá? Se você está prestando um serviço defeituoso, obviamente que você vai ter que arcar com os danos. Se ocorreu bullying lá dentro, você, escola, irá pagar por absolutamente tudo que aconteceu com aquele aluno dentro do ambiente escolar. Perfeito? Porque num primeiro momento, você foi o quê? Omisso. Tinha que fazer capacitação de professores, tinha que fazer a integração social do aluno, tinha que proteger a vítima, tinha que proteger o agressor, tinha que prestar este auxílio para ambos, né? Porque muitas vezes tem escolas que falam, esse problema não aconteceu aqui dentro, isso foi no WhatsApp, que aconteceu fora daqui. Isso é o comentário típico de uma escola que não entendeu qual é a diferença, que não existe mais diferença entre mundo real e mundo virtual. O mundo é um só. Para as crianças e adolescentes de hoje não existem dois mundos. Só existe um, tá? Que é onde eles não fazem mais diferença de mundo real e de mundo virtual, tá? E se você é uma porcaria de pessoa virtualmente, você é esta mesma porcaria presencialmente. Se você é uma pessoa maravilhosa presencialmente, você continua sendo maravilhoso virtualmente, tá? Então, este reflexo, ele é muito notado e muito claro, principalmente nos comportamentos nas redes sociais, tá? Então, você responde sim, tá? Olha aqui a escola. Toda vez que tem algum fim educacional, o Código Civil falou, 932, você vai ter que responder, viu, escola? Se o seu professor não fez a diagnose correta, se absolutamente isso não foi tratado do jeito que deveria ter sido tratado nos termos da lei, o que vai acontecer? Você vai responder por isso, tá? E tem mais um ponto, quando se fala de Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva. O que será isso? Essa responsabilidade objetiva é o ônus da prova é da escola, tá? Então, ou seja, caberá à vítima apenas fazer a prova do nexo de causalidade do dano. Olha, eu estava aqui dentro da escola e eu sofri esta agressão, ponto. E aí o ônus da prova inverte. Quem vai ter que provar que fez absolutamente tudo, que tomou todas as medidas, é a instituição de ensino ou o clube, perfeito? Da mesma forma, 186 fala, se teve dano material ou moral em virtude de ação ou de omissão, quem é responsável por isso fará os devidos ressarcimentos. Tá? E aqui, como nós já conversamos, né, o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, né, os pais têm a obrigação de acompanhar tudo que o filho faz na internet. Internet, leia-se, não é só computador, tá? Que às vezes tem papais e vovós que acham que internet é computador. Computador cada vez mais está se tornando um equipamento do passado, né? Para crianças e adolescentes só existe o smartphone. Na verdade, ele acaba virando quase uma extensão da mão dessa criança, do adolescente, né? Às vezes você tira o celular da criança, do adolescente, parece que cortou um pedaço do corpo dele, ele fica desesperado. E por que às vezes ele fica desesperado? Porque muitas vezes o pai e a mãe têm o mesmo comportamento, né? Você tira o celular do pai e da mãe e ele também fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Tá sem sinal, parece que o mundo caiu, né? Não existe mais esperança na Terra sem sinal de internet. Cuidado, né? Crianças e adolescentes repetem o comportamento dos pais.
Veja como você está se comportando, tá? E além de olhar papai e mamãe e responsáveis legais o próprio comportamento, é muito importante o quê? Vigiar. Vigiar, 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 tá? Obviamente você pode falar, mas quando está dentro da escola eu não posso vigiar? Perfeitamente, é por isso que a lei colocou. Quando estiverem sob sua autoridade e companhia. Se ele está dentro da escola, obviamente, queridos, ele não está na sua companhia. Quando a criança e o adolescente estão dentro da escola, é responsabilidade de quem? Da escola. Quando ele está dentro da sua casa, a responsabilidade é totalmente sua. Perfeito? Então, é muito importante também, papai e mamãe, que quando se divulga vídeos, tá? Imagens adulteradas ou ainda imagens não autorizadas, tá? Esta pessoa que está ofendida pode pedir sim a remoção, tá? Então, judicialmente, e vai cobrar o quê? Dano moral e dano material. Cuidado, gente, a imagem das pessoas é um direito personalíssimo. Não existem dois rostos iguais, não existem pessoas iguais. O nosso rosto é como se fosse uma digital, tá? Então é por isso que você só publica foto na internet se você tem autorização. Sem autorização, não. E não adianta falar, eu peguei uma autorização para publicar todas as fotos até o fim da vida. Não adianta. Não adianta. Tirou uma foto, pede uma autorização. Tirou 2 fotos, 2 autorizações. 3 fotos, 3 autorizações. Entendeu? Nossa, que chato. Eu sei, querido, mas a lei é assim. Se você quer prevenir incidentes, antes de publicar foto, antes de espalhar foto no WhatsApp ou qualquer outro comunicador instantâneo, vale para Snapchat, vale para tudo isso. Cuidado. Tá? Peça autorização. E ensine o seu filho a pedir, né? Porque às vezes o pai não pede, também não ensina o filho a pedir. E aí o que acontece? A falta de educação digital vai de geração em geração, em geração, em geração. Então, isso você já, obviamente, vai ensinar para o seu filho. Uma das coisas que eu gostaria de pedir também, papai, mamãe, professores, diretores, coordenadores, diretores de clubes, aprendam a ler termo de uso e política de privacidade de qualquer aplicativo, de qualquer site, por favor. Você vai evitar inúmeros incidentes digitais. Por quê? Por que eu estou falando isso? Pode ser que você não saiba, tá? Mas eu vi diversas, o WhatsApp foi bloqueado, né? Na data de ontem, desbloqueado também na data de ontem, né? Hoje é dia 20 de julho de 2016 e tudo isso aconteceu ontem. Muito bem. Aí eu vejo crianças inflamadas, crianças de 8, 9, 10 anos. Estamos sem o WhatsApp. Falei, mas você não devia nem ter esse aplicativo. O WhatsApp é para maior de 16. Preste atenção. WhatsApp é para maior de 16. YouTube, maior de 18. Facebook, maior de 13. Ok? Absolutamente tudo na vida tem termo de uso. Tudo, absolutamente tudo. Quando você vai pegar uma cerveja, ela tem termo de uso para maiores de 18 anos. Se você vai pegar um cigarro, ele tem termo de uso para maiores de 18 anos. Se você vai dirigir um carro, olha só, ele tem um termo de uso, se chama Código Brasileiro de Trânsito. E ele te diz que quando você é maior, você pode dirigir. Muitas vezes os pais falam para mim, isso é muito radical, né? Ele só mexe no WhatsApp na minha companhia. Eu falo, papai, mamãe, queridos, o que você faz dentro do seu ministério privado
É uma escolha sua, perfeito? Né? Se você quer dar cerveja para o seu filho de 13 anos, né? Você dê e arque com as consequências legais disso. Né? Você quer o quê? Fumar maconha com seu filho de 10 anos? Você fuma e arque com as consequências legais disso. Absolutamente tudo tem uma ação e tem uma reação. Você está preparado para arcar com as reações que você vai ter das suas escolhas? Tudo é uma escolha, perfeito? Já conversamos, né, sobre a indenização, que a extensão dela é calculada de acordo com o dano, perfeito? E, enfim, eu gostaria muito, né, de agradecer esse momento dentro da Assembleia da Madrugada. Nós temos um blog que se chama Cyberbullying na Escola, tá? O objetivo desse blog é sempre fazer comentários e análises sobre os principais incidentes digitais que acontecem dentro das escolas, entre crianças, entre pais, entre professores, e te colocar atualizado de tudo que pode, que é legal, que é bacana, e do que não pode, do que pode te causar algum prejuízo, perfeito? Se você tiver alguma dúvida, o nosso contato está na tela. Perfeito? No caso, como nós somos advogados, nós não respondemos casos específicos, tá? Essa aula tem apenas o objetivo educacional e de instrução, perfeito? Muito obrigada pela sua atenção e tchau, tchau, até a próxima.